Olá, esse é o seu programa Café com Deus. É um prazer muito grande, sempre é um prazer estar com você, estar na sua companhia, na sua casa. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja no seu coração. Aqui está meu querido amado irmão, Amém. Luiz Henrique. Como é que tem sido a semana, Luiz? Olha, o programa para nós é um refrigério, muito nessa grande. noite tão agradável. Esse tempo que nós separamos, eu diria que para nós aqui, Enio, é uma bênção de Deus. Um oásis. É uma graça, uma misericórdia de Deus, porque quando nós voltamos o nosso coração para a palavra e o nosso coração para o Espírito, sim, nós somos refrigerados. Isso mesmo. Temos um refrigério. E eu acredito, eu tenho fé também, que você em casa, ao participar do programa, com bastante sede da palavra, sede do conhecimento bíblico que refrigera, eu creio que também você é abençoado. Com certeza, Luiz. E a noite está bastante propícia hoje, Isso. Enio. Verdade. Bastante agradável. Concentre-se na palavra, no compartilhar Isso. de hoje, e tenho certeza que você vai ser abençoado. Isso mesmo. Com certeza você vai estar suprido pelas bênçãos do nosso Deus. Amém. Nós estamos na mensagem 112, e a mensagem 112 fala sobre o outro Consolador. E eu quero ler um versículo aqui para você, está em João 14, 16 a 19. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O que eu gostaria de salientar nesse primeiro bloco é a questão de porque Ele habita convosco e estará em vós. Porque nós falamos no programa passado, Luiz, de ontem, Sim. falando sobre Deus tem as suas moradas, né? A casa de meu Pai, né? Os próprios Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, veja, meu querido, minha querida, conforme nós falamos ontem, essas moradas, Luiz, não são aquelas mansões celestiais, mansões celestiais feitas de ouro, aquela coisa. Não é mansão celestial, cada um vai ter uma casa lá. Não é isso não. Minha casa, minha vida, não vai precisar mais, não, uma mansão. Não é o projeto Minha Casa, Minha Dívida, não é nada disso não. Não vai ter uma casa, todo mundo vai ter a sua vida. Não. Por um lado, nós somos a habitação, né? E por outro lado, Deus tem o seu tabernáculo, essa habitação coletiva, Luiz. E por outro lado, nós estamos dentro dessa habitação. Nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. É um mistério, meu amigo. Nós só podemos desfrutar disso. Não dá para explicar muito, não é verdade, Luiz? Mas aqui, fala assim, ó. No final de Efésios 2, fala assim, ó. Primeiro, lá em cima ele fala assim, ó. E vindo evangelizou paz e tudo mais. E depois ele fala assim: agora já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Né? E mais embaixo ele fala assim, ó. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados, habitação de Deus no Espírito. Então, nós somos essas moradas? Exatamente, nós somos essa habitação de Deus no Espírito. Nós somos a habitação de Deus. Então, quer dizer que não é um apartamento, uma casa. Não. Quando Deus fala, vos preparei morada, na verdade, por um lado, nós estaremos habitando em Deus. Isso, e Ele em nós. Deus em nós. Isso. Hebreus fala aí um pouco disso. Fala assim, ó. Hebreus 12, 22 a 24 fala assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então nós vemos aqui que essa Sião celestial, esse Monte Sião, né, essa Jerusalém celestial, é essa morada, onde nós todos somos essa morada dentro de Deus. É interessante, né? E aí,
Tem um outro versículo. É muito elevado, para ser. Muito. O próprio Senhor, Senhor Jesus falou, Deus, né, falou que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Quer dizer, seria um pouco de infantilidade nossa, ou de que Deus estaria fazendo alguma mansão. Construindo, por isso que ele está demorando. Está demorando, quer dizer, não faz muito sentido. Não. Seria uma coisa muito pequena, quer dizer, é muito mais elevado muito mais. Nós, por um lado, sermos a própria habitação de Deus, Amém. porque isso desde o princípio nós já temos compartilhado isso, né, isso. E por outro lado, Deus, ele tem prazer em habitar em nós, porque afinal de contas nós somos Amém. feitos à imagem e semelhança dele. Sim. E por outro lado, ele também deseja que nós possamos fazer a nossa habitação nele. Exatamente. Né? E é o que fala em Salmo 46, 4. Fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja, meu amigo, minha amiga. O santuário das moradas do Altíssimo. Voltando para você entender um pouco melhor, tende chegado a Sião, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia dos primogênitos. Ou seja, nós, quando nós ganhamos essa primogenitura de estarmos na presença do Senhor, nós somos tal qual nós somos exatamente esta morada. Nós fazemos não somente fazemos parte dessa morada, nós somos essa morada. Por exemplo, a Nova Jerusalém, nós não vamos como se nós estivéssemos pegando aqui um ônibus espacial e ir para Nova Jerusalém. Não, nós estamos sendo constituídos na Nova Jerusalém, Luiz. É muito elevado. Né? Aquilo que há de ouro em você, em mim, em todas as pessoas que receberam o Senhor. Aquilo que há de prata, né, que é a redenção de Cristo, aquilo que há de pedras preciosas sendo formada pelo Espírito, lapidada, transluzente pelo Espírito, isso tudo, meu amigo, minha amiga, é que vai formar esse lugar místico que nós não sabemos, a nossa mente finita não dá para entender isso, Luiz. É bastante difícil nós entendermos tudo isso. Mas uma coisa eu sei, que nós podemos alegrar o coração de Deus, Amém. Alegrar essa cidade de Deus, quando nós fazemos morada, quando nós vamos crescendo dia a dia, fazendo essa morada, tal qual o Senhor deseja, tal qual Ele quer. Né? É interessante, me fez lembrar, você compartilhando, quando o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, ele comenta, ele diz, que ele fala: eu habito no Pai. Amém. E o Pai em mim. Isso. Eu estou no Pai. Sim. E o Pai está em mim. Isso Se mesmo. considerarmos que o Senhor Jesus é o nosso modelo, Ele é nossa matriz, Ele é o primogênito. Sim. E que Ele mesmo fala que Ele nos conduziria para a glória, Ele nos conduziria. Ele fala que o meu desejo é onde eu estou, vós também estejais. Né? E onde eu estou, né, o meu desejo é que você esteja também. Quer dizer, aonde que ele está? Ele habita no Pai, e o Pai está nele. Sim. E ele deseja que nós estejamos nele e ele em nós. Quer dizer, é uma mútua habitação. Isso mesmo. É muito rico. Isso mesmo. Luiz, nós vamos falar do assunto da mensagem 112, o outro Consolador. Nós vamos falar no próximo bloco, um instantinho só, daqui a pouquinho estaremos de volta. Não saia daí. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui
Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estávamos falando, Luiz, dessa habitação de Deus no Espírito. Né? Deus é Espírito, importa que nós sejamos também Espírito para adorarmos o Senhor em Espírito e fazermos nele morada também. Né? E o próprio Senhor, em João 14, 16, 19, ele falando sobre o Consolador, ele fala, porque ele habita convosco e estará em vós. Né? Então nós vemos que esse estar e habitar convosco significa aquilo que você disse no bloco passado, essa mútua habitação. Essa mútua habitação é muito rica, muito linda. Né? Agora, o Senhor fala assim no finalzinho desse versículo, o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, e porque eu vivo, vós também vivereis. Aí, Luiz, os próximos versículos são muito interessantes também. Né? Ele diz, em João 14, se você está acompanhando, aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e 26, diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, veja, o Consolador, Amém. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Amém. O que vos tenho dito. Então, veja bem, aqui tem o Pai, Sim. Deus Pai, o Filho, o Senhor Jesus, e tem o Espírito, que é o Consolador, e também aqui podemos ver que está envolvido aqui nesse trecho aqueles que estavam junto com Jesus. Amém. Durante aquela época ali. Sim. Agora, preste atenção, ele fala assim, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, veja, a quem o Pai enviará em meu nome. Amém. Veja, ele fala que o Consolador seria enviado pelo Pai no nome do Senhor Jesus. Então, por que durante o programa aqui nós temos encorajado você a invocar o nome do Senhor Amém. Jesus? Quando nós falamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. nós estamos invocando o nome do Senhor Jesus. Sim. O nome do Senhor Jesus denota a pessoa do Senhor Jesus. Sim. Tudo o que ele passou, tudo o que ele é, tudo o que ele conquistou, nós chamamos pelo nome dele. Mas quem é que chega até nós? Sim. É o Espírito Santo. O outro Consolador. O outro Consolador. Amém. Por que o Consolador? Porque ele já passou por todo um processo, Sim. nós já falamos bastante aqui, né? Isso mesmo. Pelo processo da encarnação, pelo processo do viver humano. Puxa, como é importante isso. Muito importante. Pela morte, Sim. pela crucificação, pela morte, pela ressurreição. Hoje eu posso falar que eu estou aqui por causa da ressurreição Amém. de Jesus. Então, quando nós falamos, veja, não há que se questionar. Nós temos apenas um nome que foi dado pelo Pai, que é o nome do Filho. Isso mesmo. Quando nós invocamos ó Senhor Jesus, quem chega até nós, quem nos supre, quem nos consola, é o Espírito Santo. Né? Agora, por outro lado, ele fala assim, esse vos ensinará, o Consolador vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja, significa o quê? Que durante o viver do Senhor Jesus Amém. aqui, tudo que o Senhor Jesus passou foi adicionado no Espírito Santo. Porque ele fala, olha, você vai receber, você vai chamar o meu nome, você vai invocar o meu nome,
vai receber o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo vai fazer com que você se lembre de tudo o que eu passei, de tudo que você precisa saber. Amém. É por meio do Espírito. É onde ele fala de baixo. Vamos no capítulo 15, versículo 26. Esse vai dar então. testemunho. Olha fala assim, ó, quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Ué, olha como o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham. No trecho anterior, falou que o Pai estaria enviando. Sim. Agora aqui, o Senhor Jesus fala que eu vos enviarei. Sim. Da parte do Pai. Olha só. Então aí mostra também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Deus triuno. Sim. É um único Deus. Sim. Tá certo? Mas ele tem 3 aspectos aí. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E da parte com, né? Ele fala, no original grego isso. fala que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, da parte do Pai com o Pai. Olha só que coisa Resumindo, linda. quando na verdade nós abrimos o nosso coração e falamos: ó Senhor Jesus, Amém. Ó Senhor Jesus, nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito dão testemunho e ele do fala, outro Consolador, exatamente, que é Jesus. E aí ele fala, o Espírito da verdade. No original grego, Enio, ali, Sim. essa verdade é a realidade. Ele Realidade. fala, o Espírito da realidade, Amém. que dele procede, esse dará testemunho de mim. Sim. Então, quando nós recebemos esse Espírito da realidade, Amém. é muito prático. Muito prático. Tudo o que eu e você precisamos no nosso viver diário está no Espírito Amém. da realidade. Só Isso Ele mesmo. pode nos suprir. Só Ele. Não tem outro que possa nos Nós suprir. temos passado, né, no nosso viver cotidiano, Sim. por tribulações, Sim, por claro. dificuldades. Às vezes temos um trabalho duro, Sim. temos problemas com a família. Sim. E muitas vezes também nos encontramos com dúvidas. É verdade. Como seguir? O que Como fazer? viver? O que fazer? É verdade. Eu devo comprar isso ou não devo comprar? Senhor Jesus. Eu devo fazer isso, não devo fazer isso? Sim. Devo seguir isso, devo seguir aquilo? O que fazer? Só tem um caminho que é seguro. É por meio do Espírito Amém. da verdade, Isso do mesmo. Espírito da realidade, que é o Senhor Jesus. Por isso que eu, Enio, e você e todos os homens deveriam praticar mais. Exercitar mais. Falar, Senhor Jesus, qual é a realidade nesse aspecto que eu estou vivendo agora? Sim. Aqui na minha família, na minha casa, Amém. com meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho. Senhor Jesus, eu dependo de Ti. Amém. Eu preciso de Ti. Aleluia. É isso mesmo. E nós, meu amigo, os assuntos são muito vastos, muito extensos, e nós queremos que você esteja conosco no Espaço Café com Deus. Nós estamos ali todo sábado às 19h30, Luiz. Nós queremos que você esteja conosco, porque ali nós podemos, nesse compartilhar, nós podemos ganhar mais disso tudo que nós estamos falando. Nós temos ganho essa palavra. Também não vou dizer para você que não foi de um dia para a noite, não é, Luiz? Não Tudo é isso tem um momento, e quando você menos espera, o Senhor sopra no seu coração a verdade que Ele quer que você conheça e que você entenda. Porque Ele fala assim, ó, esse vos ensinará todas as coisas. Quem é esse? O Espírito Santo. E nós vamos falar desse Espírito Santo um pouquinho mais detalhado no próximo bloco. É um instantinho só, não saia daí, já já nós estaremos de volta. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você.
Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus, no terceiro bloco desse segundo programa, que nós estamos falando sobre o outro Consolador. E em João 14, 16 e 19, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós e também vós também vivereis. Aí nós temos também essa outra palavra. Agora, vou para junto do Pai. Veja que interessante. Vou isso. para junto Agora, daquele que me enviou. Vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Para onde vais? Uhum. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, quer continuar, Luiz? Sim, do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Olha, uma questão muito importante aqui é que quando o Senhor Jesus, ele diz, porque se eu não for, sim, o Consolador não virá para vós outros. Olha que interessante. Então, isso aí mostra o seguinte, que o ir do Senhor, na verdade, o que é? O Senhor Jesus, ele obrigatoriamente, pelo plano de Deus, esse ir dele era ir para a cruz, sim, ir para a morte. Sim. E ele está dizendo que se ele não passasse pela morte, o Consolador não estaria pronto para poder vir até nós e nos suprir, e ser nosso Consolador. Amém. Por que isso? Porque, na verdade, nesse Consolador, toda a experiência, isso aqui é fantástico isso. Amém. Não é mais simplesmente o Espírito Santo simplesmente na sua essência, sem a experiência do Senhor Jesus. Não. Esse Consolador, por isso que o Senhor Jesus falou, se eu não for, o Consolador não virá, significa o seguinte, o Senhor já falou, olha, no Consolador, no Espírito Santo, é preciso que esse Consolador, ele tenha adicionado no Consolador a experiência também da morte, a experiência do viver humano, sim, a experiência da encarnação, a experiência da vida humana, sim, foi acrescida. E olha, a morte do Senhor Jesus foi acrescida no Consolador. Amém. Por isso que hoje, você e eu, quando nos encontramos numa situação de morte, sim, nós podemos falar, Senhor Jesus, amém, me livra dessa morte, me livra. Sabe, eu vou falar a verdade para você, né? Muitas vezes eu estou assim, para baixo, acabado, né? Eu digo mais, em estado depressivo. É verdade. Mas, lembre-se, o Consolador que foi enviado para nós, nesse Consolador tem a experiência da morte do Senhor Jesus. Amém. E a morte do Senhor Jesus foi o maior, vamos falar assim, para você entender, em termos de inseticida, em termos de germicida, do ele universo. Mata tudo que é negativo, inclusive o diabo, Satanás, a nossa preguiça, o pecado. Por isso, não tente salvar por você mesmo. Você fala, não, eu vou ser certinho, eu vou me livrar. Não, eu e você precisamos do Consolador. Amém. Quando você está triste, você fala, Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, que está no Espírito, que foi adicionado no Espírito, e já está dentro de nós, ela vai lá e aniquila
aquela depressão, ela Sim. mata aquela depressão, mata aquele germe. É como se fosse um antibiótico potente, que ele nos limpa. E por isso que hoje eu estou aqui. Amém. Por isso que você está aqui hoje, se não fosse a morte Luiz, do Senhor. agora eu quero que você fale sobre juízo, Muito justiça, bem. pecado. Olha, ele fala, então o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vos enviarei. Amém. Quando ele vier, olha, 3 coisas ele fala. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Veja, o maior pecado do homem não é matar, roubar, Fornicação, nada disso. adultério. Não estou dizendo que isso não é pecado. Isso é pecado. Sim. Mas o maior pecado é não crer no Senhor Jesus. Sim. A maior ofensa que um homem pode ter em relação a Deus é não crer em Deus, não crer no Senhor Jesus, não crer no Consolador. Isto é o maior pecado É do homem. verdade. Agora, quando você... Por isso que ele fala que o Consolador vai convencer o mundo do pecado, porque não crê no Senhor. Mas o Espírito, quando recebe, não tem como você... Quando você ouve o Evangelho, você fala, Senhor Jesus, o Senhor entra em você, você acaba crendo no Senhor. Segundo aspecto, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Nós deixamos de ver o Senhor fisicamente, mas ele fala que vai para o Pai porque quando o Senhor Jesus morreu, não era justo que ele ficasse na morte, Sim. porque um justo morreu. Então, o Pai o Resgatou ressuscitou da da morte. morte. O corpo do Senhor não viu corrupção, ele Sim. foi resgatado. Então, isso é da justiça. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, olha, o príncipe deste mundo Satanás. é Satanás. É verdade. Será julgado. Então, na morte do Senhor Jesus, esse príncipe do mundo que governa isso, olha, não precisa nem, olha, abre o noticiário, liga o jornal, aí você vai ver o príncipe desse mundo Sim. dominando o mundo. Então, o Senhor Jesus, ele venceu tudo isso e por meio do Espírito nós temos a realidade de tudo isso. Amém. Graças a Deus que ele se tornou o Espírito. Ele diz assim, em João 16, 13 e 16. Quando vier, porém, o Espírito da realidade, ou o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Isso significa que ele foi para a morte, e voltou já não mais como 3 dias depois voltou como espírito. Voltou como espírito, como o outro consolador. E aí Esse depois, versículo é fantástico. no final, lá de João, lá em João 20, 21, 22, 20 e 21, diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, é exatamente isso que nós queremos que você faça. Amém. Receba O Espírito o pneuma de Deus, o Espírito Santo de Deus, que tem tudo completo. isso, o que, Ele é que o completo. Luiz Henrique acabou de falar, que nós acabamos de O ler Espírito é na completo. Bíblia, todo o Espírito completo, tudo isso, você recebendo esse sopro, você recebe a vida. E recebendo Amém. essa vida, meu amigo, você tem o direito de viver por meio dessa vida, você tem o direito de viver Amém. em liberdade e não mais ser Amém. atormentado Amém. por Satanás. Amém. Então, fique na paz do Senhor. Amém. O Senhor abençoe o seu coração. Amém. É o que nós desejamos de todo o nosso coração, nós juntamente com o Espírito de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Até amanhã, Amém. se assim o Senhor nos permitir. Amém.